Ouça a voz do Senhor falando com você hoje, te dizendo: filho meu, filha minha, não desista, eu estou contigo. Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel e Ele nos prometeu que estaria ao nosso lado. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Ele diz: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se você crê nessa promessa, escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou sugerir. Escreva assim: Deus está comigo. Não duvide mais disso. Não pense nem por um segundo que você está só, pois mesmo nos seus dias mais sombrios, o Senhor está ali ao seu lado, te guiando, te consolando, te abraçando. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo Minuto com Deus. A palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. E essa é a minha oração nesse dia, que a sua vida passe por uma mudança radical e definitiva. Coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar por você, pela sua família. O tema da mensagem de hoje é: tenha coragem, meu filho. E se você quer continuar recebendo as nossas mensagens diariamente, não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, está escrito: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Como é difícil manter essa postura de ser forte e corajoso às vezes, não é mesmo? Diante de alguns desafios, diante de algumas tempestades, nós nos sentimos tão pequenos, nos sentimos tão fracos e incapacitados, que nem sabemos o que fazer para lidarmos com tudo isso que tanto nos aflige. Mas de repente, em meio à escuridão, em meio à incerteza, nós escutamos essa voz que nos diz: tenha coragem, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Como é revigorante ouvir essas palavras de encorajamento, sentir a presença reconfortante do Senhor ao nosso lado. Quando nos encontramos em meio às tempestades da vida, é fácil nos sentirmos sobrecarregados, incapazes de encontrar a força necessária para seguir em frente. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós encontramos uma fonte inesgotável de coragem. A coragem não significa ausência de medo, mas sim a determinação de enfrentá-lo, confiando que Deus está conosco. É como se eu estivesse dizendo: eu vou prosseguir, ainda que eu esteja com medo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está pronto para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando nos lembramos de que o Senhor nunca nos deixará, nem nos abandonará, nós somos capacitados a seguir adiante, com fé e ousadia. É verdade que as provações podem nos fazer sentir pequenos e frágeis, mas é nesses momentos que devemos nos apegar à promessa divina de que Ele está conosco. Essa verdade transcende as nossas limitações humanas e nos capacita a enfrentar qualquer desafio com a certeza de que não estamos sozinhos. O próprio Deus nos capacita e nos fortalece, colocando em nós a coragem necessária para enfrentarmos as adversidades com esperança e determinação.
nas situações mais sombrias e incertas, quando a escuridão parece envolver o nosso coração, a voz amorosa do Senhor sussurra palavras de encorajamento e nos convida a confiar na sua fidelidade. Ele nos chama para uma jornada de fé, nos lembrando constantemente de que somos amados e protegidos por Ele. Mesmo que as circunstâncias pareçam ser insuperáveis, lembre-se de que Deus está contigo. Ele é a sua rocha, o seu refúgio, a sua fortaleza. Entregue suas preocupações e seus temores a Ele, sabendo que Ele é capaz de transformar a sua fraqueza em poder, as suas lágrimas em alegria e os seus medos em confiança. Hoje eu te encorajo a se levantar com ousadia, pois você não está sozinho, você não está sozinha nessa jornada. Com Deus ao seu lado, você pode enfrentar qualquer desafio, com a certeza de que Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu sustento. Confie nas promessas de Deus, agarre-se à palavra dEle e saiba que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Sinta a sua presença, ouça a sua voz e permita que a sua coragem inunde o seu coração. O inimigo não vai conseguir te alcançar, uma vez que toda a sua confiança estiver depositada em Deus. E as trevas não terão lugar na sua mente, no seu interior, no seu relacionamento, na sua família, na sua vida de forma geral. Deus vai te encher com uma coragem acima da média, uma coragem que vai te fazer atravessar as maiores tempestades de cabeça erguida. Pois mesmo que você seja abalado, você sabe que nunca será derrotado. Afinal, a sua vitória está no Senhor. Creia em Deus, confie em Deus, pois Ele te faz mais forte do que você imagina. Que a sua vida seja transformada e abençoada pela graça e pelo amor incondicional do Pai. Tenha coragem, pois o Senhor está com você. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado por essa palavra que, de uma forma certeira, atinge o alvo do nosso coração. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por toda a escuridão que muitas vezes insistimos em alimentar dentro do nosso coração. Nos perdoe porque, nos nossos momentos de fraqueza, nós acabamos duvidando da Tua presença e acabamos subestimando o Teu poder sobre nós. Porém, hoje nós compreendemos que não estamos sozinhos e que o Senhor tem nos mantido de pé durante todo esse tempo. Entendemos que nada pode nos separar de Ti. E se estamos aqui hoje, ouvindo e compartilhando essa palavra, é porque o Senhor permitiu que fosse assim. E porque o Senhor nos concedeu mais uma chance de recomeçarmos. E por isso somos gratos e louvamos a Ti. Tem momentos, Pai, que o nosso coração se aperta. Momentos em que o medo parece ficar pesado demais sobre os nossos ombros. E por isso nós clamamos a Ti, que nos fortaleça, nos torne corajosos e aumenta a nossa confiança e a nossa fé. Queremos viver pela fé. Queremos dar passos firmes no caminho que o Senhor trilha para nós. Eu quero apresentar diante do Senhor essa irmã e esse irmão que estão me ouvindo agora e a família deles aqui representada. Eu coloco diante da Tua presença o pedido de oração que eles fizeram aqui. O Senhor conhece a realidade de cada um, sabe do que cada pessoa precisa. Portanto, eu te peço, por Tua misericórdia e pelo Teu amor, move o sobrenatural na vida de cada um e transforma, Senhor, a realidade dessas pessoas.
para a honra e para a glória do teu santo nome. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba no seu espírito essa palavra. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Ele não te abandona, Ele não te desampara. Amém? Em nome de Jesus. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Isso faz com que essa mensagem alcance milhares de vidas. E essa palavra tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. É melhor seguir a palavra de Deus e perder algumas coisas em sua vida do que não segui-la e perder a sua própria vida. Por isso, não ignore a palavra que Deus tem para você nesse dia. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Todas as vezes que nos sentimos sozinhos, desamparados e entristecidos, o melhor lugar para corrermos é em direção à presença do Pai. E nós encontramos a presença do Senhor nesse momento de oração, de leitura da palavra, de devocional. E todos os dias nós buscamos a Deus aqui nesse canal. Se você não quiser perder nenhum desses momentos de reflexão e oração, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sabe, irmãos, o nosso coração às vezes é teimoso. De vez em quando, ao ouvirmos a voz de Deus, nos dizendo algo de maneira clara, nós ainda assim temos a tendência de relutarmos e de agirmos como se não tivéssemos ouvindo a voz dele. Porém, chegou o momento da gente parar de fazer isso. Amém? Eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu vou obedecer. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu vou obedecer. Se a partir de hoje você deseja seguir pelo caminho da renúncia, da obediência e da confiança no Senhor. Caso você queira, coloque também o seu pedido de oração. No final nós vamos orar pelos pedidos que forem colocados aqui. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico chamado Minuto com Deus, se torne membro do canal. No livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, a maioria de nós conhecemos a história de Jonas, aquele que foi chamado por Deus para pregar a sua palavra numa cidade chamada Nínive, mas decidiu fugir da presença do Senhor. E assim como Jonas, muitas vezes nos deparamos com situações em que Deus nos chama para cumprir um propósito. Ele nos direciona por um caminho específico, mas nossa resistência e desobediência nos levam a seguir por caminhos contrários. Depois de embarcar em direção a Tarsis,
Jonas enfrentou uma tempestade enviada por Deus, que ameaçava toda a embarcação em que ele estava. Reconhecendo então a sua desobediência e entendendo que ele estava fugindo da vontade de Deus, Jonas tomou uma decisão corajosa. Ele se ofereceu para ser lançado ao mar, sabendo que a sua atitude poderia salvar a vida dos outros tripulantes. Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou um grande peixe para engolir Jonas. E dentro do ventre do peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites em profunda reflexão e arrependimento. Foi nesse momento de aflição que Jonas reconheceu a sua desobediência e clamou a Deus por socorro. Ao ouvir o arrependimento sincero de Jonas, Deus ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. E assim Jonas decidiu obedecer à palavra do Senhor. Ele foi à cidade de Nínive e pregou a mensagem de arrependimento e salvação que Deus havia lhe confiado. A resposta dos ninivitas foi surpreendente. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos e buscaram a Deus. Essa história nos ensina sobre a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando nos sentimos relutantes. Ela nos mostra que a desobediência tem consequências, mas também nos revela a graça e o perdão de Deus, quando nos arrependemos verdadeiramente. Ao refletirmos sobre a vida de Jonas, podemos aplicar essa história em nossas próprias vidas. Quantas vezes temos resistido à voz de Deus, fugindo das suas orientações e buscando os nossos próprios caminhos? Assim como Jonas, podemos nos encontrar em meio a tempestades e aflições, quando não estamos alinhados com a vontade do Senhor. Mas a boa notícia é que Deus é um Deus de segundas chances. Assim como Ele deu a Jonas uma oportunidade de se arrepender e cumprir a sua vontade, Ele também nos oferece essa mesma oportunidade. Ele está pronto para nos perdoar, nos restaurar e nos guiar de volta ao seu propósito para as nossas vidas. Portanto, hoje é o dia de dizer: eu vou obedecer, e dar um passo de obediência em direção à vontade de Deus. Que nós possamos abandonar a nossa teimosia, os nossos medos e as nossas desculpas e confiar plenamente no plano que Ele tem para nós. Que essa história de Jonas nos inspire a refletir sobre a nossa própria caminhada espiritual e a buscar uma vida de obediência e confiança em Deus. Que possamos reconhecer as nossas falhas, nos arrepender sinceramente e voltar aos caminhos do Senhor, sabendo que Ele nos conduzirá aonde precisamos estar. Portanto, permita que a voz de Deus guie os seus passos. Esteja disposto a renunciar às suas próprias vontades e a confiar plenamente no Senhor. Em obediência, você encontrará paz, você encontrará propósito e plenitude na sua caminhada com Cristo. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos pela Tua palavra. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com a Tua igreja. Te louvamos, Deus, porque a Tua misericórdia nos permite recomeçar e nos permite ficar de pé após cada queda que temos. Nesse momento, eu peço que o Senhor olhe para os nossos pecados e, por meio da Tua misericórdia, nos perdoe por cada um deles. Nos perdoe por tudo aquilo que temos praticado constantemente, quando não conseguimos vencer as tentações. Tudo aquilo que vai contra a Tua palavra e o Teu Espírito. Senhor, nós aprendemos hoje que de todas as coisas que podemos escolher, obedecer a Ti, com certeza, é a melhor delas.
que o nosso interior esteja queimando de amor por Ti e pela vontade de cumprir o Teu querer e a Tua vontade. Nós nos arrependemos, Senhor, nos humilhamos diante de Ti, pedimos perdão por todas as vezes que ignoramos a Tua voz e nos entregamos ao Senhor por completo, declarando que existimos unicamente para glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Eu quero apresentar ao Senhor cada pessoa que está me ouvindo agora, cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. E eu quero colocar diante do Senhor os pedidos de oração que essa pessoa fez aqui. Que pelo Teu amor o Senhor possa visitar essa família e suprir as suas necessidades. Manifeste o Teu poder transformador na vida delas e estabeleça o Teu reino e a Tua vontade na vida de cada um. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, hoje e sempre. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Decida hoje mesmo levar uma vida de obediência e de santidade. Renuncie a tudo aquilo que você tem feito que tem afastado a presença do Espírito Santo da sua vida. Deus é um Deus de segundas chances. E é por causa do amor dele e da misericórdia que essa mensagem chegou até você. Não saia sem dar o seu like, porque assim você faz com que muitas pessoas sejam alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração e a sua mente nesse momento para que juntos a gente possa refletir na palavra de Deus e que você tenha determinação e disposição para cumprir tudo aquilo que Deus revelar a você. Eu quero começar essa mensagem liberando uma palavra, uma promessa abençoada para o seu coração. Mas antes, eu já quero pedir para você dar o seu like nesse vídeo. Irmãos, o seu like nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração. E para você receber as nossas mensagens todos os dias, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E ainda, se você tem sido abençoado sempre por essa palavra e gostaria de apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, versículos 11 ao 13: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Que essa promessa seja uma realidade na sua vida. Que você possa buscar a Deus com todo o seu coração. Que a sua esperança esteja depositada nele. E que você tenha uma vida abençoada, uma vida próspera, frutífera, em todas as áreas. No nome de Jesus. Se você crê nessa promessa, escreva aqui nos comentários: eu creio. Irmãos, não importa o tamanho dos gigantes que você esteja enfrentando, não importa a intensidade das tempestades pelas quais você esteja passando, continue buscando a Deus com todo o seu coração, de todo o seu coração. E creia que o Senhor é poderoso para te conceder a vitória. Não deixe de perseverar. Lembre-se, Deus está à frente das suas batalhas e Ele mesmo te capacita para que a sua vitória esteja garantida. Amém? Hoje nós vamos orar pedindo a Deus que Cristo viva em nós e que isso esteja refletido em todas as áreas da nossa vida, nas nossas palavras, nas atitudes, em todos os nossos relacionamentos, em todas as coisas. Nós falamos muito sobre a vida. Falamos como viver, como lidar com as coisas da vida e com as pessoas que conhecemos durante a nossa vida. Mas muitas vezes nos esquecemos de falar que a morte faz parte da vida. Colocamos debaixo do tapete um assunto que, para nós cristãos, não deveria causar medo, dor ou angústia. Isso porque a morte do cristão é diferente. A nossa vida é, na verdade, uma passagem, uma escala que devemos cumprir com zelo, com excelência, para só então desfrutarmos da vida eterna. A palavra de Deus diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso está em Filipenses capítulo 1, verso 21. Se vivemos em Cristo, a nossa morte é lucro, porque vamos renascer para uma vida eterna, sem dores, sem pecados, sem angústias. Estaremos finalmente lado a lado com o Senhor. Por isso, devemos nos perguntar todos os dias: o meu viver é Cristo? Eu pergunto hoje a você: o seu viver é Cristo? Viver em Cristo não é somente seguir e obedecer aos seus mandamentos. É viver como Ele viveu. Era impossível olhar para Cristo e não ver Deus. E eu e você devemos ser assim. Quem olha para nós, cristãos, precisa conseguir enxergar a luz de Cristo em nós. Quem vive em Cristo ama incondicionalmente, perdoa, respeita as autoridades, ama sua família, louva e adora ao Senhor em todas as circunstâncias, entrega sacrifícios a Deus. Quem vive Cristo ora, jejua, ajuda ao próximo e nunca está aliado ao ódio, pois quem vive em Cristo ama como Ele amou. A vida que vivíamos antes de Cristo precisa ficar no passado. Precisamos viver a promessa da cruz, a partir do momento em que aceitamos Jesus na nossa vida. O apóstolo Paulo disse assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Ele falou isso aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Eu e você não somos mais nós mesmos. Precisamos respirar Cristo, viver Cristo, fazer todas as coisas como se fizéssemos para Jesus. Pois essa nossa vida aqui é um mero andar de elevador, uma mera viagem de avião pela terra. Quem vive em Cristo deve ter a concepção de que tudo aqui é passageiro. Mas precisamos viver em Cristo para que a morte nos faça sentido. A morte não é triste quando estamos a caminho do nosso galardão. Findar o nosso tempo na terra não é doloroso se Jesus estiver nos esperando ao lado do trono de Deus. Veja bem, eu não estou aqui glorificando a morte ou ansiando por ela. Deus é quem sabe da nossa hora. O que nós estamos fazendo é refletindo sobre a nossa entrega. Até onde a morte para você é um medo? Se você ainda teme, talvez você tenha que mudar algo em você. Na verdade, todos nós sempre teremos algo para melhorar em nós. Só que quanto mais perto chegamos de Cristo, mais o nosso coração ficará tranquilo para enfrentar todas as adversidades da vida, inclusive a morte. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos viver Cristo. Queremos viver a nossa vida em Cristo todos os dias. Queremos respirar o Senhor, viver os teus mandamentos e princípios e não temer a morte em nenhum dia da nossa vida. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Que a nossa vida exale o bom perfume de Cristo, porque nós já estamos mortos para o velho homem, para as velhas coisas carnais que praticávamos. Quem vive em nós agora é Cristo. E por isso nós queremos viver uma vida da qual o Senhor tenha prazer. Uma vida onde o Senhor olhe e tenha satisfação e possa nos chamar de filhos. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo, esse irmão, essa irmã, e todos os pedidos que eles colocaram aqui nos comentários. Que o Senhor possa olhar para cada um com olhos de misericórdia e compaixão, e segundo a tua vontade, atender a cada necessidade dos meus irmãos. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Já não é você quem vive, mas Cristo vive em você. Então que o seu comportamento e o seu procedimento reflita essa verdade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, toda a obra das suas mãos. Nós estamos postando vídeos aqui agora 2 vezes ao dia. Por isso eu convido você para, se você ainda não assistiu, assista ou ouça o Minuto com Deus que eu postei às 5 da manhã aqui no meu canal. E acompanhe diariamente essa nova postagem aqui às 18 horas. Não saia sem dar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar as notificações. E compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje eu tenho uma palavra que vai te abençoar muito. Por isso, ouça até o final e permita que o Espírito Santo fale contigo.
Eu quero começar essa mensagem liberando uma palavra abençoada para o seu coração. Já dê o seu like nesse vídeo para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Conte com a minha oração. Para você receber as nossas mensagens todos os dias, se inscreva aqui nesse canal e ative o sininho das notificações. E se você tem sido abençoado pelo Minuto com Deus e quer apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Livro de Jó, capítulo 14, do verso 7 ao verso 9, está escrito: Para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Que essa promessa seja uma realidade na sua vida. Que a sua vida hoje seja renovada. Que você receba a cura e a restauração de Deus em todas as áreas. E se você crê que o Senhor pode te abençoar, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Mesmo que as suas feridas sejam profundas, mesmo que essa dor esteja fazendo parte da sua vida há muitos anos, hoje o Espírito Santo quer curar o seu interior e renovar a sua mente com o poder de Deus. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Continue buscando a Deus com todo o seu coração e creia que o Senhor é poderoso para te abençoar. Não deixe de perseverar. Tenha fé de que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. A minha oração hoje é pela cura. Cura das enfermidades, dos traumas, cura da depressão, cura de toda a ansiedade, cura dessa paralisia que tomou a vida de muitas pessoas. Nós vamos clamar ao Senhor juntos daqui a pouco. Coloque o seu nome e o seu pedido de oração também aqui nos comentários. E se você for orar pela vida de alguém, escreva o nome dessa pessoa aqui. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 6 ao verso 9 está escrito: Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Irmãos, há poder no nome de Jesus para curar todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, sejam elas físicas, espirituais, emocionais ou de qualquer outra natureza. Ao comando de Jesus, a vida de uma pessoa pode ser totalmente transformada. Jesus conhece a nossa dor e a vontade de Deus não é que fiquemos prostrados, desanimados, mas que possamos nos erguer e retomar a nossa vida, trilhar a nossa jornada. Essa passagem que eu li fala a respeito de um homem que estava paralisado por causa das circunstâncias que a vida lhe impôs. O texto diz que quando Jesus o viu, ele estava deitado. Não significa que ele quisesse estar deitado, pois embora estivesse naquela posição, o desejo dele era ser curado. Ele estava ali querendo ser abençoado como as outras pessoas, mas a impressão que ele tinha era a de que nunca chegava a sua vez de experimentar o agir de Deus. As águas se moviam
e os milagres aconteciam perto dele, mas esse movimento nunca estava ao seu alcance. Talvez você já tenha se sentido assim, ou talvez você esteja se sentindo assim. Você olha ao seu redor e parece que todas as pessoas estão vivendo plenamente. Mas quando você olha para si mesmo, tem a impressão de que as coisas não andam, não acontecem. A pergunta de Jesus para aquele homem foi muito direta. E a resposta dele revela que ele ansiava por aquele agir de Deus na sua vida. Mas as circunstâncias não eram favoráveis a ele. Você quer ficar curado? Essa é a pergunta que o Senhor faz a você nesse dia. Por isso que eu pedi que você escrevesse aqui nos comentários: eu quero ser curado, eu quero ser curada. É interessante que diante dessa pergunta tão clara e evidente de Jesus, a resposta do homem não foi um estrondoso sim, mas ao invés de responder de maneira afirmativa, ele começou a relatar para Jesus os motivos pelos quais ele não havia sido abençoado até aquele momento. Não tenho ninguém que me ajude, foi o que ele disse em outras palavras. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem também se sentem assim, solitárias em suas lutas, desamparadas, abandonadas, e ainda que estejam cercadas por outras pessoas, como aquele paralítico estava todos os dias, mesmo assim não se sentem acolhidas, porque parece que cada um quer apenas cuidar da sua própria vida. E assim os dias vão se passando, as coisas acontecendo, alguns são abençoados quando as águas se movimentam, e o paralítico, com quem muitas pessoas estão se identificando nesse momento, vai ficando para trás, vai vivendo de sobras. O tanque de Betesda ficava cheio de gente, mas as pessoas iam até lá porque queriam receber a sua bênção e pouco se importavam se o próximo estava sendo abençoado. E assim acontece até hoje entre nós. Queremos ser curados, queremos ser abençoados, queremos apenas que alguém nos coloque no movimento das águas, porque nos tornamos pessoas egoístas, que se importam apenas consigo mesmo. Não é pecado querer ser curado, querer ser abençoado, mas lembre-se também daqueles que estão sofrendo perto de você. Mas apesar das circunstâncias, apesar das limitações do paralítico, quem estava ali diante dele naquela hora era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao comando de Jesus, o paralítico passou a andar novamente. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que operou aquele milagre no lugar chamado Betesda, que significa lugar da misericórdia divina, esse Jesus está aí com você. Ele conhece a sua dor, a sua frustração, a sua angústia, e hoje ele te pergunta: você quer ser curado? Você quer voltar a caminhar? Quer que os seus pecados sejam perdoados? Você quer experimentar uma nova vida? Pare de argumentar com Deus, apenas diga sim para Ele e receba pela fé a restauração, a cura, a unção e a transformação que somente Deus pode te proporcionar. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos o teu santo nome, pela tua maravilhosa palavra que, como uma flecha certeira, atinge hoje o alvo do nosso coração. Cremos, ó Deus, que a tua palavra não volta vazia, mas que ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Por isso nós recebemos pela fé
todas as promessas contidas aqui nessa mensagem. Cremos que há esperança para nós, como aquela árvore, ó Deus, que a tua palavra diz que foi cortada, mas que perto das águas volta a dar galhos como uma planta nova. Eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que foram alcançados hoje por essa palavra e pedir que o Senhor contemple com olhos de misericórdia e compaixão o pedido de oração que eles fizeram aqui. Todos nós, ó Deus, queremos experimentar da tua cura, da tua unção, da tua restauração. Queremos ser fortalecidos no nosso espírito. Queremos ter a nossa fé renovada pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e mova as águas ao nosso redor, para que experimentemos um tempo favorável e que essa bênção não alcance somente a nós, mas a nossa família, àqueles que estão ao nosso redor. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba pela fé a palavra de Deus. Receba no seu espírito cada promessa contida aqui. Não saia sem dar o seu like e sem se inscrever no canal. Eu espero você às 18 horas para mais uma reflexão que vai abençoar a sua vida. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão.